Por que você se esforça tanto, se curva tanto, se molda tanto para ser o cara legal, o bom partido, e ainda assim se vê relegado à friendzone? Ou, pior, trocado por um sujeito que aparentemente faz tudo errado? A verdade brutal, que a maioria dos manuais de sedução politicamente corretos omite, é que a busca incessante por aprovação, a necessidade constante de validação externa, o medo paralisante de ofender ou desagradar, castram a sua essência. Transformam você em um reflexo pálido das expectativas alheias, um fantoche emocional sem espinha dorsal. E as mulheres, por mais que a sociedade insista no contrário, são implacavelmente atraídas pela força, pela autenticidade e pela capacidade de um homem se manter firme em seus princípios, inabalável pelas tempestades emocionais alheias. Este vídeo não é sobre pegar mulheres. É sobre a redescoberta da sua própria masculinidade, sobre a forja de um caráter estoico que o libertará da armadilha da aprovação e o capacitará a atrair, não por manipulação, mas por irradiação da sua própria integridade. Ao final, você entenderá o paradoxo fundamental. Ao parar de tentar agradar, você se torna incrivelmente atraente. Então, por que o seu esforço incansável em ser o bom moço frequentemente resulta em decepção? Porque a própria base dessa estratégia está corrompida. Você está buscando agradar a partir de um lugar de carência, de necessidade de validação. E essa carência, essa insegurança, é detectada instantaneamente. É como um predador sentindo o cheiro da fraqueza. A verdade é que mulheres não são atraídas por homens que se dobram às suas vontades, que abdicam de seus próprios valores para obter aprovação. Elas são atraídas por homens que possuem um senso inabalável de si mesmos, que sabem o que querem e não temem defender seus princípios, mesmo que isso signifique desagradar. Isso não significa ser um idiota arrogante. Significa ter integridade. Significa ser indomável. E aqui reside o primeiro princípio estoico fundamental para desvendar este paradoxo: o controle da sua própria percepção. Marco Aurélio, em Meditações, nos lembra constantemente que não são os eventos externos que nos perturbam, mas sim os nossos julgamentos sobre eles. Em outras palavras, a sua angústia em ser rejeitado, em não ser bom o suficiente, não é causada pela rejeição em si, mas pela sua interpretação dessa rejeição como uma falha pessoal, como uma prova da sua falta de valor. O bom moço, típico, assume que o amor e a aprovação são prêmios a serem conquistados através de sacrifícios constantes. Ele acredita que, ao agradar incessantemente, ele se tornará merecedor da afeição feminina. Mas essa é uma equação falha. Porque a verdadeira atração não nasce da subserviência, mas da admiração. E ninguém admira um homem que se comporta como um capacho. Pense na última vez que você se viu genuinamente atraído por alguém. Não foi pela pessoa que concordava com tudo o que você dizia, que se moldava às suas expectativas. Foi pela pessoa que desafiou você, que te fez pensar, que te mostrou uma nova perspectiva. Foi pela pessoa que tinha a sua própria chama, a sua própria individualidade. Agora, imagine dois cenários. No primeiro, um homem ouve uma crítica de uma mulher e imediatamente se desculpa, prometendo mudar seu comportamento. Ele demonstra uma ansiedade palpável em agradá-la, em evitar qualquer conflito. No segundo cenário, um homem ouve a mesma crítica, avalia-a racionalmente e responde com calma e firmeza, explicando seu ponto de vista e defendendo seus princípios, mesmo correndo o risco de desagradar. Qual desses homens você acha que desperta mais admiração e respeito? A verdade que muitos ignoram sobre a atração é que ela é intrinsecamente ligada ao respeito. E o respeito, por sua vez, é conquistado através da demonstração de força interior, de autenticidade e de autocontrole. O bom moço,
em sua busca desesperada por aprovação, abdica dessas qualidades e, consequentemente, perde o respeito, tanto dos outros quanto de si mesmo. O estoicismo nos ensina a focar no que está sob nosso controle: nossos pensamentos, nossas ações, nossas reações. Não podemos controlar os desejos ou as opiniões alheias. Não podemos forçar alguém a nos amar ou nos admirar, mas podemos controlar a maneira como nos comportamos, a maneira como respondemos aos desafios e a maneira como nos definimos. E é aqui que a transformação começa. Ao invés de se preocupar em agradar aos outros, concentre-se em se tornar a melhor versão de si mesmo. Cultive a sua força interior. Defenda os seus princípios. Busque a sabedoria e a virtude. Torne-se um homem de valor, não para conquistar a aprovação alheia, mas porque essa é a coisa certa a se fazer. Como Sêneca nos lembrava, não há vento favorável para quem não sabe onde quer ir. Defina o seu norte, estabeleça os seus valores e navegue a sua vida com integridade, independentemente das opiniões alheias. Essa é a essência do homem indomável. E se você teme a rejeição, lembre-se, a rejeição faz parte da vida. Todos nós a experimentamos em algum momento. A diferença entre o homem estoico e o bom moço é a forma como ele lida com ela. O homem estoico não se desespera, não se lamenta, não se culpa. Ele analisa a situação, aprende com seus erros e segue em frente, mais forte e mais resiliente. Imagine um leão na savana. Ele não se preocupa em agradar as zebras. Ele simplesmente age de acordo com a sua natureza. Ele caça, ele protege o seu território, ele defende a sua família. Ele é um predador alfa, não porque busca a aprovação das zebras, mas porque domina o seu próprio reino. Você também pode dominar o seu reino, o seu mundo interior. Ao invés de se preocupar em ser o bom moço, concentre-se em se tornar o leão da sua própria vida. Abrace a sua força, a sua autenticidade e a sua capacidade de se manter firme em seus princípios. Ao fazer isso, você não apenas se tornará mais atraente, mas também mais feliz e mais realizado. Então, você entendeu que a busca incessante por aprovação é um beco sem saída. Mas como romper esse ciclo vicioso? Como se libertar da armadilha da validação externa e se tornar um homem indomável, atraente não pela manipulação, mas pela irradiação da sua própria integridade? A resposta reside em um segundo princípio estoico crucial: a aceitação radical. Aceitar radicalmente não significa resignar-se passivamente ao sofrimento ou concordar com tudo o que acontece. Significa reconhecer a realidade como ela é, sem julgamento, sem resistência. Significa entender que a vida é imprevisível, que o sofrimento é inevitável e que a única coisa que podemos controlar é a nossa reação a esses eventos. O bom moço luta contra a realidade. Ele se frustra quando as coisas não saem como planejado, quando é rejeitado ou quando não recebe o reconhecimento que acredita merecer. Ele se apega a expectativas irreais e se martiriza quando elas não são cumpridas. Essa resistência constante à realidade gera ansiedade, ressentimento e, ironicamente, o torna ainda menos atraente. Imagine um barco tentando navegar contra a correnteza. Quanto mais ele luta, mais energia ele gasta e menos ele avança. Agora, imagine um barco que se adapta à correnteza, que usa a sua força a seu favor. Ele ainda terá que remar, mas o fará com muito mais eficiência e menos esforço. A aceitação radical é como esse barco. Ao invés de lutar contra a realidade, você a abraça, aprende com ela e a usa a seu favor. Você entende que a rejeição não é um reflexo do seu valor, mas simplesmente uma indicação de que você não é compatível com aquela pessoa em particular. Você aprende a ver o sofrimento como uma oportunidade de crescimento, como um teste da sua resiliência. Quantas vezes você se viu paralisado pelo medo da rejeição? Quantas oportunidades você perdeu por receio de não ser bom o suficiente?
A verdade é que o medo da rejeição é uma das maiores barreiras que nos impedem de alcançar o nosso potencial. Ele nos impede de correr riscos, de expressar a nossa opinião e de buscar os nossos sonhos. A boa notícia é que você pode superar esse medo através da aceitação radical. Ao aceitar que a rejeição é uma parte inevitável da vida, você se liberta da necessidade de agradar a todos. Você se torna mais corajoso, mais autêntico e mais atraente. Pense em um artista que tem medo de mostrar a sua arte ao mundo por receio de críticas. Ele pode passar a vida inteira escondido em seu ateliê, nunca compartilhando o seu talento com ninguém. Ou ele pode aceitar que nem todos vão gostar da sua arte, que ele receberá críticas e que algumas pessoas o rejeitarão. Mas ele também sabe que algumas pessoas amarão a sua arte, que ele tocará a vida delas e que ele fará a diferença no mundo. A aceitação radical não é um passe livre para a mediocridade. Não é uma desculpa para não se esforçar ou para não buscar a excelência. É simplesmente uma ferramenta para lidar com a realidade de forma mais eficaz e para viver uma vida mais autêntica e significativa. Então, como você pode aplicar a aceitação radical em seus relacionamentos? Comece por reconhecer que você não pode controlar os sentimentos ou as ações de outra pessoa. Você pode se esforçar para ser um bom parceiro, mas não pode forçar alguém a te amar ou a te admirar. Aceite que você será rejeitado em algum momento da sua vida. Não se culpe, não se lamente, não se desespere. Aprenda com a experiência e siga em frente. Lembre-se que cada rejeição te aproxima um pouco mais da pessoa certa. Quando você receber uma crítica, não reaja impulsivamente. Pare, respire e avalie a crítica racionalmente. Se a crítica for válida, aprenda com ela e use-a para melhorar. Se a crítica for injusta ou maliciosa, ignore-a e siga em frente. Não permita que a opinião alheia defina o seu valor. Abrace a sua imperfeição. Ninguém é perfeito. Todos nós temos defeitos e fraquezas. Ao invés de tentar escondê-los ou negá-los, aceite-os e aprenda a conviver com eles. A sua vulnerabilidade é parte do que te torna único e atraente. E lembre-se, o homem indomável não é um super-herói sem emoções. Ele é um homem que sente, que sofre, que se decepciona. Mas ele não se deixa abater pelas emoções negativas. Ele as reconhece, as processa e as usa como combustível para se tornar mais forte e mais resiliente. Ele é um mestre de si mesmo, um farol de força e autenticidade em um mundo de falsidade e insegurança. Em última análise, o desejo pelo indomável reside na admiração pela liberdade. A liberdade de ser autêntico, de desafiar convenções, de viver alinhado com seus valores. A pergunta que fica é: você está disposto a pagar o preço dessa liberdade, a enfrentar o desconforto da rejeição e a abraçar a sua própria individualidade? Desafio você a, nos próximos 7 dias, identificar uma área da sua vida onde você tem se comportado como o bom moço, buscando aprovação em vez de autenticidade. Dê um passo ousado em direção à sua própria indomabilidade. Defenda seus princípios, expresse a sua opinião, corra um risco que te assusta. Ao fazer isso, você não apenas se tornará mais atraente, mas também descobrirá uma força interior que você nem imaginava possuir, vivendo de forma mais autêntica, alinhada com seu propósito e valores. Lembre-se, a chave não é ser perfeito, mas ser genuíno. Afinal, elas desejam o indomável e não o bom moço, porque o indomável irradia autenticidade, força e a coragem de ser ele mesmo em um mundo que constantemente tenta nos moldar. Se essa perspectiva ressoa com você e busca mais clareza sobre essas dinâmicas, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.